Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. A minha pastora fica aqui de pertinho e ela fala que ela vê a minha mão tremer. Então, os irmãos não olhem para a minha mão. Não, hoje não vai. Em nome de Jesus, não vai. Mari, você não está sozinha. Eu também tenho um caderninho, tá? Levo comigo sempre. Vou pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias em Daniel 6. Eu fiquei muito feliz de ver a Mari ministrando a palavra do Senhor aqui hoje. Ontem ela falou para mim, Gia, eu não vou conseguir. Eu falei, vai conseguir, porque não é sobre nós, é sobre a capacitação do Senhor. E eu falei para ela, promete para mim que vai tentar, que vai buscar, que vai orar, que vai se dedicar. E ela falou, prometo. E hoje ela estava aqui, entregando algo que o Senhor entregou para ela, que o Senhor revelou ao coração dela, com graça, falando com a sua igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens. A igreja encontrou Daniel, capítulo 6. Nesse momento eu vou ler apenas 2 versículos, mas eu peço que a igreja fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos decorrer um pouco sobre o livro de Daniel. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11. O versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Mês passado eu tive a graça de dar uma palestra para os jovens e nós falamos sobre identidade e propósito. Eu fiz uma dinâmica com os jovens logo de início, quando a gente começou. A gente tinha balas aqui, balas da cor amarela e balas da cor azul. E cada um deles escolheu uma bala e eu falei para eles o seguinte, quem tiver com a bala amarela vai falar um defeito e uma qualidade de si mesmo e uma qualidade de alguém que está presente nessa reunião. E um a um, quem estava com a bala amarela foi falando um defeito e uma qualidade de si mesmo e uma qualidade de alguém que estava presente ali no nosso meio. Falei, agora quem está com a bala azul vai falar um defeito e uma qualidade de si mesmo e um sonho que você tem. E aí, de igual modo, os jovens que tinham pegado a bala azul falou um defeito e uma qualidade de si mesmo e um sonho que ele tinha para a vida dele. Falei, ótimo, agora que todo mundo já falou, eu queria falar para vocês que a identidade de vocês não tem nada a ver com isso que vocês acabaram de falar. Não tem a ver com as suas qualidades, não tem a ver com os seus defeitos, não tem a ver com o que o outro está falando de você, não tem a ver com os planos que você tem para a sua vida. Quando a gente fala sobre identidade, Gênesis fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Então eu não encontro a minha identidade fora de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu não encontro a minha identidade em outro lugar que não seja a sua palavra. Que não seja aquilo que Ele está falando sobre mim. Que não seja aquilo que Ele está declarando sobre mim. Não é o que o meu pai está falando ou deseja para a minha vida. Não é o que a minha própria mente está falando que eu sou. Não são as minhas atitudes. É o que a palavra diz ao meu respeito. Que diz respeito à minha identidade e quem eu realmente sou. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Daniel. Eu arriscaria dizer que Daniel talvez é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, até mesmo pelas nossas crianças, que tem musiquinha sobre Moisés, tem musiquinha sobre Sansão, tem musiquinha sobre Davi e Golias, e tem musiquinha sobre Daniel na cova de leões, que está descrita no capítulo 6, onde a gente leu agora. Mas eu quero ir além dessa experiência extraordinária que Daniel teve na cova dos leões. Eu quero trazer você desde o início do livro de Daniel e eu vou falar um pouquinho dos 6 capítulos, algumas atitudes de Daniel, atitudes de quem sabe quem é em Deus.
Atitudes de quem conhece a sua identidade em Deus. De quem sabe quem é. De quem não tem dúvidas de quem é. De para que veio. Eu quero levar você, se você puder, voltar à sua Bíblia. Daniel, lá no capítulo 1, o versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tomou uma decisão. Daniel acabou de entrar numa terra que era politeísta. Eles adoravam diversos deuses. Eles não serviam ao mesmo Deus que Daniel. E alguns estudiosos falam que talvez a decisão de Daniel tenha sido tomada pela questão judaica, porque certas coisas ele não podia comer, que estava ali servida no manjar do rei. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele tomou a decisão de não se contaminar. E ele decidiu. A Bíblia fala que foi Deus que pediu para ele? Ele estava ali em obediência ou ele estava ali sendo intencional no seu relacionamento com Deus? Não chegou um belo anjo e falou para ele assim, ó, disso aqui você não vai comer. Ele decidiu no coração dele, nessa terra, disso aqui eu não vou me contaminar. Porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia quem ele era em Deus. Ele podia estar numa terra onde não servia a Deus. Ele podia estar num povo que não servia a Deus. Mas ele conhecia a identidade dele no Senhor. Então, com isso aqui, eu não vou me contaminar. Daniel tomou uma decisão. Isso é uma atitude de quem sabe quem é em Deus. Uma atitude de quem não tem dúvida de quem é em Deus. O lugar onde ele estava, ele não pertencia ali. Ele estava ali para servir o rei. Ele estava ali no palácio, mas ele não era dali. Os olhos de Daniel, o coração de Daniel, a fidelidade de Daniel, independente de onde ele estava, permanecia no Senhor. 1 Samuel 2,30 fala que Deus honra aqueles que o honram e desprezam aqueles que o desprezam. Quantas coisas Daniel não viveu naquelas terras. Ele foi constituído como um dos mais importantes ali. A Bíblia já fala que eles escolheram os jovens mais perfeitos, os cultos, os inteligentes. Então ele já chegou ali como alguém importante. Mas ele achou graça aos olhos do Senhor, porque ele decidiu honrar o Senhor aonde quer que ele estivesse. Eu quero comentar com você sobre uma segunda atitude de Daniel, no capítulo 4, o versículo 8, diz assim: Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. O capítulo 1 vai contar pra gente que quando Daniel chega lá com os seus amigos, trocam-se os nomes deles. O capítulo 4 de Daniel não é escrito por Daniel, é escrito por Nabucodonosor. E Nabucodonosor está falando assim: entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. A tradução da NVI diz: em homenagem ao meu Deus. Nabucodonosor colocou um nome em Daniel, que homenageava outro Deus. Daniel também não se deixou afetar, porque Daniel sabia que ele não era aquilo que Nabucodonosor estava falando que ele era. O fato de ter mudado o nome de Daniel, homenageando um rei, um Deus, não mudou a fidelidade de Daniel ao Senhor. A Bíblia não fala que Daniel era Beltesazar. Você pode ler todos os capítulos do livro de Daniel. Só quem se refere a Daniel dessa forma é Nabucodonosor. Ele nunca disse, eu sou o Beltesazar. A Bíblia nunca disse, Beltesazar fez isso, isso, isso. É Daniel.
O nome que o Senhor deu para ele é Daniel. A identidade dele em Cristo é de Daniel. A identidade dele é de filho de Deus. Não é em homenagem a nenhum outro Deus. Daniel não se curvou. Aquilo que as pessoas falavam sobre Daniel não afetava a fidelidade dele ao Senhor. Aquilo que os outros falam sobre você não define quem você é. Cristo define quem você é. Não é a palavra dos outros. Cristo define quem você é. E é importante que Daniel conhecia a identidade dele em Deus. Porque ele poderia muito bem ter se deixado levar por algumas coisas. Eu quero levar vocês a se lembrar que lá em Números, quando existem 10 jovens visitando uma terra, porque Deus havia prometido a eles, em número 13, versículo 33. Quando eles vão lá e eles veem a terra dos gigantes, 8 deles voltam e falam assim, não vai dar não, não vai rolar. A terra lá tem um monte de gigante, eles são muito grandes, e aos olhos deles e aos nossos olhos, nós somos gafanhotos. Quer dizer, não é só eles que nos vê como pequenos, nós também nos vemos. Não é só eles que estão nos vendo dessa forma, nós também estamos vendo como pequenos que são incapazes de conseguir alcançar tal terra. Mas existiam 2 deles que conheciam a sua identidade em Cristo, que sabia quem é que prometeu a terra a eles. E eles disseram não. Com a capacitação do Senhor, nós vamos avançar e vamos conquistar a terra, porque foi Deus quem prometeu. Enquanto 8 deles estavam olhando e falando, eu sou pequeno para isso. Não só eu me vejo assim, como todos eles também me veem. E eu não vou conseguir. 2 deles estavam falando assim, nós vamos conseguir. Porque nós somos pequenos, mas quem prometeu foi Deus. Porque quem está com a gente é Deus. Porque a capacitação vem de Deus. Porque a promessa vem de Deus. E é nele que nós vamos conseguir avançar e conquistar essa terra. Não tem gigante que vai me parar. Não tem problema que vai me parar. Porque quem prometeu foi o Senhor. E a minha identidade está em Deus. E eu vou avançar. Não importa o meu tamanho. A minha capacitação vem do Senhor. Josué e Caleb entendiam isso. E motivaram um povo a entrar numa terra prometida. Eu quero voltar você para o último versículo que a gente leu em Daniel 6. Porque lá em Daniel 6, no versículo 10 que a gente leu, está escrito assim que Daniel orava todas as vezes que ele sentia vontade de orar, não é isso? Está escrito lá? Está escrito lá que Daniel orou 3 vezes ao dia, no dia que ele precisou muito. É isso que está escrito lá? O versículo 10 está falando para a gente que Daniel orou 3 vezes ao dia, como era de costume. Hábito, prática, rotina. Daniel era intencional no relacionamento dele com Deus. Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. A palavra diz que ele orava e dava graças. E que quando ele ficou sabendo do decreto do rei Dário, ele foi lá orar e dar graças. E os homens encontraram ele orando e suplicando diante de Deus. Então, quando Daniel ficou sabendo assim, olha, a partir de agora, você não vai poder mais orar o seu Deus. Daniel foi lá e falou, Deus, não posso mais fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas eu te dou graças e eu te suplico por ajuda e sabedoria, porque isso aqui é importante para mim. A minha fidelidade está no Senhor. Daniel não saiu correndo para contar para mais ninguém. Daniel saiu correndo para contar exatamente para Deus. Olha, Senhor, eu te suplico, porque estão querendo me proibir disso aqui. Desde quando Daniel chegou ali, a fidelidade de Daniel era do Senhor. Eu te convido a ser intencional no seu relacionamento com Deus. Eu te convido a todos os dias ser intencional no seu relacionamento com Deus. Porque Deus não quer o seu melhor. Deus não quer o dia que você está bem. Deus quer tudo.
Tudo. Deus quer o seu dia bom e o seu dia mau. Quando você entra por essas portas para poder cultuar aqui, eu não vou falar para você assim, olha, deixa o seu problema do lado de fora e vem cultuar o Senhor. Não, traz o seu problema com você e apresenta ao Senhor. Olha, Senhor, eu vim te adorar, mas está doendo. Eu vim te adorar, mas tem essa enfermidade. Eu vim te adorar, mas tem esse problema. Senhor, eu te suplico, eu te dou graças porque eu estou na sua casa e eu tenho a oportunidade de te adorar, de ser intencional, de prestar um culto. Pai, mas olha aqui, ó. Esse é o meu problema. Essa é a minha dor. Essa é a minha dificuldade. Senhor, me ajuda. Mas a sua fidelidade ao Senhor, ela não é negociável. Quem sabe quem é em Deus não larga relacionamento com Deus. Quem sabe quem é em Deus é intencional na sua oração, na sua busca, na sua devoção ao Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel estava lá. Mesmo quando proibiram ele de estar lá. E Daniel foi pego, sendo fiel ao Senhor, fazendo aquilo que ele não podia fazer. Inclusive, aqueles homens sabiam que não haveria outro modo de pegar Daniel no que eles chamariam de erro, se não fosse na fidelidade que ele tinha ao Senhor. Eles sabiam que de qualquer outra forma, eles não conseguiriam afetar Daniel. Mas eles lembraram, Daniel ora 3 vezes ao dia. Então nós vamos até o rei Dário e vamos falar para ele, assinar um decreto que não se pode adorar outro Deus durante 30 dias. E aí a gente vai pegar Daniel porque a gente sabe que ele é fiel ao Senhor e que ele vai continuar. E Daniel continuou. Porque ele era filho de Deus. Porque ele sabia a identidade dele. Porque ele sabia quem Deus era. Ele conhecia ao Senhor. E ele era fiel ao Senhor. Que a gente possa ser mais intencional na nossa fidelidade e no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente entende a nossa identidade no Senhor, o nosso propósito, ele é facilmente desempenhado. Identidade e propósito, eles estão unidos. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Eu só consigo descobrir qual é o meu propósito e o que Deus tem para mim quando eu entendo quem eu sou nele. Porque quando eu entendo a minha identidade em Deus, a minha identidade em Cristo, facilmente o meu propósito vai sendo desempenhado. Porque eu estou constantemente ali, ligado ao Senhor. O reinado de Dário foi o segundo que teve um impacto da glória de Deus através da vida de Daniel. Nabucodonosor já tinha passado por isso. E agora Dário testemunhava mais uma vez. A vida de Daniel ali tinha um propósito. Ele sabia desde o começo. Deus pegou ele lá no começo e falou, eu vou te levar, vou permitir que você vá até a terra de Babilônia para poder mostrar a minha glória ali dentro através da sua vida. Daniel não sabia. Mas mais uma vez a gente volta lá em 1 Samuel. Que Deus honra aqueles que o honram. E Daniel honrava ao Senhor. E Daniel era fiel ao Senhor. E Daniel era intencional no seu relacionamento com o Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem te encorajando no seu relacionamento com Deus. E te lembrando que o nosso maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo de conhecer a sua identidade e a capacitação que vem do Senhor é Jesus. Jesus, quando ele é tentado no deserto, o inimigo chega para ele e fala para ele assim, olha, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. A primeira coisa que ele questionou foi a identidade de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, eu quero ver, prova para mim. E Jesus fala para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antecedente ao deserto, Jesus estava no seu batismo, onde o céu se abre e Deus fala para ele, este é o meu filho, a quem me comprazo. Guarda no teu coração que o Senhor tem falado que você é.
Agi, eu não sei, a palavra diz quem você é em Cristo. As escrituras dizem quem você é em Cristo. Não contente o inimigo, fala para ele de novo, olha, se tu és filho de Deus, se joga aí. E ainda usa as escrituras. E é combatendo com a palavra que Jesus mais uma vez dá um chega para lá no inimigo. Quando você conhece a sua identidade no Senhor, você combate sabendo quem você é em Cristo, sabendo quem você é em Deus e conhecendo as escrituras. Se você conhecer o que a palavra de Deus fala sobre você, e se você crê no seu coração que não é sobre você, que não é sobre o seu mérito, que não é sobre a sua capacitação, que não é no que você é bom, é sobre Deus. A sua identidade não é sobre você, é sobre Ele. É o que Ele diz de você e o que as escrituras dizem sobre você. É essa a palavra que é o nosso guia. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Deus falou que você é amado, que você é perdoado, que você é remido. É a capacitação do Senhor. Não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer através do seu ministério. Eu trago essa noite Daniel e Jesus como exemplo para te falar que é tudo sobre Ele. Mantenha a sua intenção no Senhor, porque tudo que nós fazemos e tudo quanto nós somos é sobre Ele. Não é sobre você, nem a dificuldade que você está passando. É sobre o Senhor e a palavra dEle. Que você possa ficar com isso no seu coração essa noite. Que você possa sair daqui decidido, assim como Daniel entrou em Babilônia, decidido a honrar ao nome de Deus, independente do lugar onde você está, independente da circunstância em que você está vivendo, independente do nome que te deram. É sobre Ele. Aponte para Cristo. Que a sua vida aponte para Cristo. Que a sua família aponte para Cristo. Que você seja intencional todas as vezes que você entrar aqui. Isso tem queimado no meu coração. Essa intenção. Não espere você sentir vontade de dar glória, de orar, de ler uma passagem bíblica. Seja intencional no seu relacionamento com o Senhor. Pai, hoje eu cheguei aqui triste, eu não estou sentindo nada. Mas eu vim aqui te louvar, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui te dar graças, eu vim aqui engrandecer o teu nome, porque não é sobre mim, nem sobre a minha incapacidade, nem sobre a tristeza que eu estou sentindo. É sobre o reino, é sobre a glória de Deus, é sobre o Senhor. Então eu vou te louvar, eu vou te dar graça, eu vou te adorar, eu vou suplicar e eu vou permanecer aqui. Que você possa sentir o Senhor falando com você essa noite, que é sobre Ele, que Ele quer te abraçar, que Ele quer curar, que Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Mas Deus é recíproco. Quanto mais você busca, mais você tem. Mais você tem amor? Não, a palavra de Deus fala que o amor de Deus é incondicional. É independente do que você faz. Mas a presença do Senhor, os dons, o extraordinário que você pode viver na presença de Deus, quanto mais você busca, mais você tem do Senhor. O Senhor está disponível a todos nós. O extraordinário de Deus está disponível a todos nós. Oh, gente, quem me dera entrar numa cova dos leões e sair de lá inteira, confiando no Senhor, que Ele mandaria um anjo para fechar a boca daqueles leões e eu sairia de lá. Imagina o que Daniel viveu. Porque ele foi fiel ao Senhor desde o início. Ele não viveu isso de repente. Ele não acordou um belo dia e alguém falou: ó, eu vou jogar você na cova dos leões e boa sorte para você. Ele entrou lá porque ele era fiel a Deus. Ele entrou lá porque ele era fiel a Deus. E Deus honrou a fidelidade de Daniel. Sendo fiel a Ele, ele saiu de lá inteirinho. Que você possa sair daqui com o seu coração ardendo em honrar ao Senhor, em louvar ao Senhor, em adorar ao Senhor, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo até mesmo quando você não quer.
seja sincero com o Senhor e apresente a Ele todas as suas dificuldades, porque eu creio que o Senhor nos ajudará. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Deus falou contigo nesta noite, meu irmão. É assim com o Senhor, é fidelidade. Ou é ou não é.